John Ronald Reuel Tolkien nasceu em Bloemfontein, onde hoje é a África do Sul, mas na época era o Estado Livre do Orange. Então vamos entrar no pormenor do que são essas organizações geográficas, né, desse período do final do século XIX, das organizações ali que se dá nessa região do mundo. É uma daquelas variações geográficas que aconteceram na África do Sul devido à Guerra dos Boeres, que é um conflito entre Inglaterra e Holanda que vai acontecer no final do século XIX. Tolkien, evidentemente, a gente não pode remeter às origens e influências da vida e obra do Tolkien a esse nascimento dele da África do Sul. Ele vai passar na África do Sul seus primeiros anos de vida, os primeiros 3 anos de vida no máximo, né, e depois já vai arrumar para a Inglaterra. Tolkien ele é filho de um agente bancário do Banco da África do Sul, alguma coisa assim, e de uma dona de casa muito bem instruída, Mabel Suffield, seu pai Hilary Tolkien. Tem aí alguns nomes do meio, mas não precisamos nos deter nesses detalhes. Então, filho dessas duas pessoas, Tolkien vai ficar órfão de pai mais ou menos com 3 a 4 anos de idade e terá que voltar para a Inglaterra junto com a sua mãe. O pai, sepultado, morreu de maneira muito rápida e repentina. Vai ser sepultado ainda na África do Sul. Tolkien, uma peculiaridade sobre essa personalidade da pessoa do Tolkien é essa figura da maternidade, que para ele, em algum grau, acaba se tornando, talvez idealizada seja uma palavra injusta, porém a maternidade na vida do Tolkien tem um papel muito diferenciado. Primeiramente porque a sua mãe vai se converter ao catolicismo. Se nós vamos ler lá a biografia do Humphrey Carpenter, aparece claramente que a mãe dele meio que estava procurando uma expressão religiosa, ela e a irmã, certo? E no caso a irmã também se converte ao catolicismo, dentro dessas buscas religiosas de ambas, porém a irmã depois é obrigada a abandonar o catolicismo, né, pois o marido era uma figura muito influente dentro da igreja anglicana na comunidade dele, mas ela depois acaba novamente saindo do anglicanismo, procurando formas de espiritismo. O fato é que a mãe de Tolkien se converteu ao catolicismo e consolidou essa conversão, sendo que essa conversão sempre teve um papel muito grande na vida dela. Quando ela volta para a Inglaterra com os meninos, o fato dessa conversão, e eu digo os meninos porque não tem só o nosso grande literato, o John Ronald Reuel Tolkien, mas eu tenho o seu irmão, Hilary Tolkien, que é o irmão mais novo. E ela volta com esses 2 filhos e é abandonada do auxílio tanto da sua família, os Suffield, quanto do auxílio dos Tolkien, pelo fato de ter se convertido ao catolicismo. Seus parentes provavelmente acreditavam que depois de um tempo de carestia, ela acabaria, né, voltando atrás na sua decisão. Mas, curiosamente, essa mulher acaba decidindo permanecer católica, trabalhando de maneira exaustiva e contando com o auxílio, então, em concreto, na cidade de Birmingham, do padre Francis Xavier Morgan, um padre do oratório de São Felipe Neri, para quem não sabe, uma instituição da Igreja Católica, e que é trazida pela Inglaterra por outra figura muito importante dentro do catolicismo inglês, que é o grande beato e também cardeal Newman. Então, dessa maneira, Mabel se vê ali, né, vivendo seu catolicismo com os seus 2 filhos, com o auxílio desse sacerdote em concreto. Ela acaba morrendo devido a uma grande crise diabética que possui. E aí é interessante, porque ela tinha, e a gente vê claramente, né, que existe uma preocupação dessa mulher com a formação católica desses meninos, que ela não deixa ao cuidado nem da família do esposo falecido, nem tampouco da sua, mas acaba confiando a tutoria desses meninos, e do nosso grande literário, obviamente, que é ao padre Francis Xavier Morgan. Então, Tolkien acaba sendo, durante o período onde ele tinha que estar submetido a uma autoridade, né, paterna ou materna, ele ia estar submetido a esse padre que é o Francis Xavier Morgan, que é o padre que coloca tanto na criação do Tolkien como, né, do seu irmão, né, meios, inclusive pessoais, né, para criar esses meninos. Tolkien, então, criado por esse sacerdote, já tinha sido preparado nas letras, isso é importante frisar. Desde pequeno, Tolkien acaba tendo um grande fascínio pelas palavras e pela língua, e ele acaba, inclusive, uma das primeiras indagações são as palavras diferentes que vinham, né, escritas nos vagões de carvão que vinham do país de Gales. Quem teve algum contato com a língua do país de Gales, né, com o Welsh, com o galês, sabe que há umas palavras, né, tem umas características um pouco do polonês, no sentido de que são muitas consoantes juntas e palavras muito grandes. O pequeno Tolkien, desde pequeno, foi fascinado acerca das palavras, né, as escritas diferentes e assim por diante. E da sua mãe recebeu uma formação básica acerca de francês, latim e outras línguas. Tolkien depois vai ingressar, né, numa escola preparatória e em seguida depois vai para Oxford,
né, granjear ali uma bolsa de estudos, a qual ele consegue. Tolkien, então, tem uma larga carreira, né, como filologista em Oxford, e junto com essa sua carreira de filólogo e de professor em Oxford, corre também o interesse literário, onde vai surgir, né, esses seus livros tão famosos, especialmente o livro O Senhor dos Anéis, que é muito colocado por muitos a sua obra-prima. Ao mesmo tempo, Tolkien vai ter outras obras que ele vai escrevendo, paralelamente, anteriores ou posteriores, mas muitas delas ficaram inacabadas e depois foram editadas pelo o executor do seu espólio, que é o seu filho Christopher Tolkien. Depois essas obras vão ser organizadas e editadas com uma qualidade possível, porque muitas delas não foram, né? Receberam todo o acabamento de O Senhor dos Anéis. Para entender o que é esse acabamento do Senhor dos Anéis, Tolkien chegava a calcular a questão da fase da Lua que seria relatada, né, em um determinado ponto do livro em relação ao tempo que levaria para aqueles personagens chegarem até aquele lugar. Então, se eles saíram de um ponto e a fase da Lua era isso, passaram-se tanto tempo até eles chegarem lá, logo a fase da Lua tinha que ser essa aqui. Então, o nível de cálculo e acabamento do livro O Senhor dos Anéis do Tolkien é um livro extraordinário. E é esse acabamento, esse trato todo que ele não pôde dar a outras obras deles que vão ser editadas posteriormente pelo seu filho Christopher Tolkien. Precisa se entender também que o Tolkien é um homem que ao mesmo tempo caminha. Tudo nele é integrado, ele é um homem de uma peça só. É um homem que tem em si uma grande vivência da fé católica, ou seja, ele está muito entranhado pelo pensamento e pela estética e pela forma de ver do catolicismo, claro, sempre com as idiosincrasias próprias de cada autor, né? Isso não é, só precisa ficar muito claro, né? Um autor ele não vai ter na sua vida o mesmo impacto que ele vai produzir pelo papel do catolicismo na sua vida não é a mesma coisa em todos os autores, né? Tolkien é considerado por alguns um tanto quanto pessimista e desprovido daquela alacridade, né? Aquela virtude da alegria que a gente vê tanto, por exemplo, em Chesterton. Mas isso é uma característica personal. Sendo ele católico, vai colocar vários símbolos e aplicabilidades, símbolos com aplicações cristãs dentro, e aplicações católicas dentro do seu livro. Por que eu falo em aplicações? Diferente de Lewis, né, Tolkien, né, vai trabalhar não com alegorias, né, mas então com, né, aplicabilidade. Símbolos que podem ser aplicados para várias coisas. Então Tolkien coloca isso dentro da sua obra, né, e a sua obra bem acabada, então, é O Senhor dos Anéis. Dentro disso, Tolkien também, ele como filólogo, tem um interesse muito grande pelas línguas. Então, O Senhor dos Anéis é escrito, na verdade, para dar corpo, dar sangue, dar vida às línguas inventadas por Tolkien. Então, ele é um autor, poderíamos considerar talvez um dos autores mais completos em termos de uso das capacidades humanas dentro dessa arte própria, né, que é a literatura. Envolve a sua vida, envolve o seu conhecimento, envolve o seu trabalho e a sua profissão. O Tolkien linguista tem tudo a ver com o Tolkien literato. Então, vamos falar muito sobre Tolkien, né? Esse livro aqui, eu estou pegando ele aqui mais para a gente pensar uma curiosidade sobre O Senhor dos Anéis, que é isso. Talvez algumas pessoas podem ver aqui esse vídeo, ficar interessado, querer se preparar para o congresso já com o nosso... já lendo alguma coisa de Tolkien. E eu indicaria ler Senhor dos Anéis. Alguns dizem assim, começa pelo Hobbit, começa por outro livro. Lê Senhor dos Anéis, é a obra mais bem acabada de Tolkien, e ao mesmo tempo ele foi pensado para estar aqui. Isso aqui é um volume único, para muitas pessoas é um pouco desconfortável esse volume, porque afinal de contas é um livro bastante grande, complicado de carregar, mas Tolkien pensou esse livro assim, pensou ele num único grande volume e acabou dividindo O Senhor dos Anéis em 3, muito mais por uma questão editorial do que por uma questão de ele ter pensado esse livro desmembrado em 3 partes. Como vocês já puderam ver, Tolkien é um universo de conversas, né, sobre o seu papel na literatura e sobre o papel do catolicismo na sua literatura. Esperamos você no Congresso de Literatura Católica para conversarmos mais sobre Tolkien.